O idioma espanhol, também chamado de castelhano, é a segunda língua do mundo em número de pessoas que a falam como língua materna, ficando atrás apenas do mandarim chinês. E sua expansão e globalização cresce a passos largos. Mas qual é a origem do espanhol? Prepare-se para iniciar uma viagem no tempo e descobrir como essa língua foi forjada, aprendendo sobre a origem e evolução do espanhol ou castelhano. Segundo a Real Academia Espanhola, o vocábulo espanhol procede do provençal espanhol e este do latim medieval hispaniolus, que significa da Hispânia, que era o nome pelo qual eram conhecidos, no Império Romano, os territórios da atual Espanha e Portugal. Assim como outras línguas românicas, como o português, o catalão, o galego, o francês, o italiano e o romeno, o espanhol ou castelhano provém do latim. Já que grande parte do território da Península Ibérica foi conquistado pelo Império Romano, porém, vamos ver quem estava nessas terras antes dos romanos, por volta do século VI a.C. Os ibéricos começaram a se misturar com os celtas, que eram populações dispersas na Península Ibérica. Assim como outros povos como os tartessos, os celtíberos, etc., e cujas línguas chamadas pré-românicas deixariam marcas no latim que chegaria depois. No entanto, todos esses povos careciam de uma unidade linguística. Mais adiante, no século III a.C., começou o processo de romanização, iniciando a gloriosa era do Império Romano, que deu o nome de Hispânia a esses territórios. Como todos os grandes impérios da história, o Império Romano do Ocidente não seria eterno e viu sua queda por volta do ano 467 da nossa era. E para essa época, o latim culto já havia perdido sua importância, sendo rapidamente substituído pelo latim vulgar, que já havia sido influenciado pelo grego, o celta e outras línguas germânicas. Imediatamente após o desaparecimento do Império Romano, povos de origem germânica chamados visigodos ocuparam a Espanha e dominaram a península, até o ano 711, que é quando o exército muçulmano cruzou o Estreito de Gibraltar e os derrotou. Parte do legado linguístico do povo visigodo inclui palavras como albergue, trégua e guardião. Os muçulmanos ocuparam quase toda a península, exceto as terras do norte, e formaram a província chamada Al-Ándalus, consolidando-se depois no Califado de Granada. Enquanto isso, no norte, prevaleceriam os reinos cristãos, que dariam origem às modalidades românicas, como o catalão, o asturiano, o aragonês, o galego e, naturalmente, o castelhano. Este último consistia em um dialeto primitivo no condado medieval de Castela. Depois se tornaria o reino de Castela, na região central, ao norte da atual Espanha. Pouco tempo depois da ocupação árabe, começou um processo chamado de Reconquista Espanhola, onde os reinos cristãos foram ganhando território através de sucessivas unificações dinásticas, como a união de Leão e Galícia, com Fernando III de Castela, confinando o domínio dos árabes ao sul. Entre o final do século X e o início do século XI, foram compostos os primeiros manuscritos em um dialeto românico, claramente diferenciável do latim, chamados glosas emilianenses, provenientes do mosteiro de San Millán, na comunidade autônoma de La Rioja, no norte da Espanha, os quais são considerados os escritos arcaicos mais antigos atribuídos ao espanhol, e eram anotações que eram escritas ao lado de textos em latim, para que o público que não falava essa língua pudesse entendê-los. A criação de um idioma espanhol padrão, baseado no dialeto castelhano, começou no século XIII com o rei Afonso X, o Sábio,
que adotou o castelhano como língua oficial para as traduções de documentos e decretos oficiais, fundando a Escola de Tradutores de Toledo, que faria pela primeira vez publicações em uma língua diferente do latim. Uma verdadeira revolução cultural da época. A consolidação do castelhano como língua oficial da Espanha surgiu a partir da união matrimonial da rainha, primeiro Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, que foram chamados de reis católicos. E finalmente, por volta do ano de 1492, esses reis conseguiram expulsar definitivamente a presença dos árabes com a tomada de Granada, que era o último assentamento muçulmano na península, colocando fim a mais de 700 anos de ocupação. Esse período deixou nada mais, nada menos do que cerca de 4.000 palavras de origem árabe na língua espanhola, como, por exemplo, almofada, azeitona, xadrez, guitarra, cifra zero, assassino, tomara, cenoura, etc. Na época em que os mouros foram expulsos da Espanha e celebrava-se a unificação dos reinos espanhóis, Antônio de Nebrija publicava sua obra Gramática em 1492, sendo considerada o primeiro tratado de gramática da língua espanhola e o primeiro de uma língua latina europeia. Coincidentemente, nesse mesmo ano, Cristóvão Colombo, com a ajuda econômica dos reis católicos, iniciou a viagem, que a história conheceria como o descobrimento da América, através do qual o idioma espanhol veria sua oportunidade de expansão nas novas colônias americanas. As línguas originárias da América, principalmente o Aimará, Náhuatl, Guarani, Maia, Quichua, Xibixa e Taíno, fizeram inúmeras contribuições ao léxico espanhol, como no caso de cancha, carpa, abacate, chocolate, jaguar, tubarão, canoa, beija-flor, furacão, canibal, etc. Por volta dos séculos XVI e XVI, primeiro considerados os séculos de ouro da literatura espanhola, o avanço do espanhol pelo mundo era imparável, e a língua evolui até se tornar praticamente o que é hoje. Miguel de Cervantes Saavedra escreve sua obra-prima Dom Quixote de la Mancha entre 1605 e 1616, e ela se torna o livro em língua espanhola mais traduzido do mundo. No século XVIII, mais exatamente no ano de 1713, é criada a Real, a Academia Espanhola, cujo objetivo é dar ao espanhol uma norma definitiva e evitar os maus usos, o que regeria a unidade linguística em nível mundial. Mais de 2 séculos depois, no ano de 1991, é criado o Instituto Cervantes, que é uma instituição pública com o objetivo de promover e ensinar a língua espanhola em todo o mundo. Como curiosidade sobre o espanhol, atualmente é a segunda língua mais falada nos Estados Unidos, depois do inglês. O espanhol é o terceiro idioma mais escrito na internet e quase 8% dos internautas se comunicam nesse idioma. No entanto, ocupa o segundo lugar nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter, e também é o segundo idioma mais importante na Wikipédia. Os 5 países com mais hispanofalantes são México, com 132 milhões, Estados Unidos, com 42 milhões de hispanofalantes nativos, e mais de 11 milhões que o falam como segunda língua. Colômbia, com 50 milhões, Espanha, com 47 milhões, e Argentina, com 44 milhões. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever neste canal. Te convido também a ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até breve.